capítulo 5, versículo 17 em diante. Não são palavras do Mestre Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota e um tio se comitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder às dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrarem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com eles 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que te empreste. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Somente até aí. Bendito seja o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Aleluia. São palavras do Mestre de Jesus, o Senhor, né, o momento que ele estava ao povo, a multidão se prostrava, parava para ouvir Jesus falar, os ensinamentos de Jesus, alguns dando crédito, outros com algum interesse fora, interesses próprios. Entre eles estavam fariseus e escribas, que eram religiosos, pessoas que zelavam pela lei, a lei, o Velho Testamento, a lei de Moisés. Eles zelavam pela lei e usavam. E Jesus muitas vezes disse para eles que eles eram hipócritas, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles diziam, e com isso colocava jugo pesado sobre o povo, falava coisas para o povo, coisas que nem eles conseguiam fazer, mas queriam que os povos fizessem. Se contrário disso, a desobediência à lei do Senhor, isso levaria à condenação eterna. Aleluia. Então, eles eram falsos, eram religiosos. O que Jesus veio, aqui Jesus vem, mediante o povo, Jesus vem dizendo, olha, eu não vim para mudar a lei. Porque em todo momento eles queriam olhar na lei e mostrar, pegar Jesus em alguma brecha, e, entre aspas, né, alguma contradição, porque eles não estavam crendo em Jesus, que Jesus é o Messias, que é o enviado de Deus, até os dias de hoje, não receberam Jesus. Não se tratava de um profeta, mas Jesus, um profeta maior, mas era o Filho de Deus. É o Filho de Deus que se fez carne entre os homens, habitou entre os homens. Aleluia. Ali estava o Filho de Deus. Estava se cumprindo as Escrituras. Mas à frente de tudo estava o querer deles, a vontade deles. Às vezes, a gente se coloca diante do Senhor, tem uma postura de religioso e de religiosa. Sendo religioso, religiosidade não salva ninguém. Não leva eu e você ao céu, religiosidade. O Evangelho não é religião. É poder de Deus para aqueles que creem. O nome de Jesus é regeneração, é transformação, é restauração. É poder de Deus, o Evangelho de Cristo. Aquele que crê, recebe esse poder, é manifesto, então, na vida desse que recebeu com amor e em verdade, se submeteu a ela e fez aliança com Deus, disse para Deus que vai cumprir isso, viver segundo agora a vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Então, esse poder, a gente vai começar a acontecer a regeneração na nossa vida, a transformação na nossa vida. É natural. Quando a gente olha, vê algum convertido verdadeiramente, algum crente, alguém aqui, aquele aí fora, às vezes se diz, aquele virou crente, mas crente não vira, não é mágica. Né? E a gente também não deve ser nem convencido, né? Às vezes muitos andaram até anos servindo a Deus, conhecendo o Evangelho, a palavra, e ainda ele é convencido, não é convertido verdadeiramente. Porque a conversão, irmãos, é algo que requer renúncia na minha vida e na sua. Ela vai, irmãos, bater de frente com a nossa carne, as concupiscências, desejos nossos, a nossa natureza humana. O nosso corpo não quer. A nossa natureza humana não quer se sujeitar a Deus, à lei do Senhor. Jesus veio, eu não vim revogar, mudar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir, esclarecer a lei. Agora veio Jesus, agora é um tempo da graça. Em outrora, ninguém poderia cumprir a lei de Moisés, os 10 mandamentos, homem nenhum poderia cumprir todos os mandamentos, viver daquela forma para alcançar, sendo assim, a salvação e a vida eterna. Por isso Jesus veio. E o Senhor estava falando algumas coisas que estavam acontecendo no meio do povo. Jesus estava falando algumas verdades. Algo que eu e você precisa se encaixar e estar dentro. Algo que acontecia muito dentro do povo, que era adultério, casamentos sendo diluídos. Aleluia. E os crentes falsos, juravam pelas Escrituras, pela palavra, para os céus. E Jesus veio falar, o Evangelho é simples.
Jesus falou alguma coisa do proceder nosso, deveria ser, o Senhor falou, olha, observa isso. Não, Jesus falou em jurar, falou, não fica jurando pelo céu, pelaquilo que estás no céu. Aleluia. Mas seja o nosso proceder, é só isso que a gente tem que fazer. Dizer sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. É o jeitinho, já enrolar, fala uma coisa, depois fala outra. A gente tem que ter cuidado para firmar os nossos pés na verdade, aleluia. Andar na verdade, a verdade é uma só, é a palavra de Deus, aleluia. Ele veio dar o conselho, fala sobre casamentos, há muitas pessoas, muitos casamentos sendo diluídos no coração. Pessoas questionavam da prática do adultério, era muito questionado pela lei, pelos fariseus, falava-se muito do adultério. Aquele que for pego em adultério, a lei dizia que tinha que ser apedrejado, levado no meio do povo e ser apedrejado até a morte. A lei de Moisés dizia isso. Em Levítico fala as leis, coisas que o homem não poderia cumprir. Jesus, a Bíblia fala do momento que Jesus veio. Alguém viu uma mulher que foi encontrada em adultério, e eles trouxeram e jogaram os fariseus diante do mestre, para ver qual era a reação que Jesus ia fazer. Se ele haveria de descumprir a lei, ter uma base, algo para condenar Jesus, para pegar Jesus, o mestre em contradição. Sendo assim, ter força na imposição, na perseguição, nas coisas que eles queriam colocar, aleluia, questionar sobre Jesus, sobre o que Jesus estava pregando, sobre a doutrina, o ensinamento de Jesus. Questionar Jesus Cristo. E eles pegaram, teve um momento, Jesus, lançaram ela, os irmãos conhecem a palavra, e Jesus sempre, eles faziam uma pergunta, questionamento, Jesus respondia, o questionamento, pergunta deles com outra pergunta. Quando eles fizeram a pergunta, que a lei diz agora, a lei diz isso, aí o que você vai fazer agora? A lei diz que deve ser apedrejada, que ela foi encontrada em adultério, até a morte. Aí Jesus olhou, Jesus esperou um pouquinho, eles ficaram pensando. Aí Jesus falou uma palavra simples, Jesus respondeu com outra pergunta. Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Aquele que é o perfeito, e Jesus exorta aqui no final na palavra que a gente deve caminhar para a perfeição, ser perfeito, porque o nosso Pai que está no céu é perfeito, é o trabalhar que nós estamos, a pessoa do Espírito Santo está tratando eu e você, nossa caminhada cristã, para a gente ser perfeito, para nos limpar, nos purificar, para na condição da gente ser perfeito, ser como o nosso Pai, porque Ele é perfeito. Deus quer perfeição na minha vida e da tua. E Jesus fez, que Ele não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles começaram a olhar para o outro, aí começaram já a se lembrar cada um da sua fraqueza, aí foi deixando de se desarmando. Foi se desarmando. Quando eu e você usa a palavra de Deus, pratica a palavra do Senhor, os inimigos, aqueles acusadores, os opressores que vêm sobre a minha vida e a sua, armados com todos os tipos de pedras, com a sua força, com o meu jeito, vou dar a minha resposta, vou fazer do meu jeito, é derrota. Mas quando eu e você faz conforme a palavra do Senhor manda, aí eles vêm com todas as pedras, vêm com toda a força. Perseguir para te derrubar, para te humilhar, mas nós devemos agir segundo a palavra do Senhor. Agir embaixo da palavra de Deus, porque há poder na palavra de Jesus. Quando você fica quieto, não tenho mais a razão. Num casamento, uma coisa que o diabo gosta é razão. Estou certo, estou errado. Eu estou certo, o diabo gosta de estou certo. Ele pega isso e usa contra a vida do casal mesmo. Mas eu tenho razão. O problema é ele, o problema é ela. O problema, alinhado pela palavra, nós temos que trocar o eu por nós. Fala, o problema é nós. Nós precisamos nos sujeitar à palavra de Deus, se assim nós queremos ser felizes. Se uma vez nós nos sujeitamos à palavra de Deus, nós devemos viver conforme a palavra do Senhor. E a vontade plena de Deus, é a que eu devo desejar, é que o homem não separe o homem o que Deus uniu. Aleluia. Porque o diabo, o vosso adversário, veio para matar, roubar e destruir. A mulher tem o dom de ser sábia. A mulher sábia edifica o seu lar. A tola espalha. A tola só faz besteira. O homem sim tem o dever de respeitar, amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Amar a mulher, a sua esposa, de uma forma de entregar a sua vida.
Porque Deus, Jesus, ele morreu pela igreja. Ele se entregou pela igreja. Jesus disse, é desse jeito que o homem, vós maridos, deve amar vossas esposas. É com essa intensidade que você deve amar a sua esposa. Isso aí, às vezes, quando tem razão, eu estou certo, a carne não quer. É a razão de si mesma, a natureza, eu estou certo. É a razão, mas eu estou dentro da razão. O problema está com ele, o problema está com ele. Não, o problema está conosco. Então, nós precisamos entender. Se nós aceitamos, eu quero Jesus na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida profissional, na minha vida financeira, eu quero a atuação do Espírito Santo. Eu quero a intervenção do Senhor. Eu quero que se cumpra a palavra de Deus. Eu quero viver a graça do Senhor. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida, aleluia. Porque pela lei e imposição, esse tempo passou. Por isso eu não poderia permanecer, perseverar, mas agora em Jesus, pela graça, amor e a misericórdia, eu alcanço. E com isso, Deus é aquele que tem o poder de restaurar, restituir a minha vida, o meu casamento, a minha vida com o filho, em relação, todo tipo de relacionamento, com filho, com amigos, com irmão, entre irmãos, aleluia. Porque o inimigo ele veio para destruir. Jesus falou umas coisas que não é fácil de ouvir, porque a carne da gente não quer. Mas quando a gente ama a Deus a mais de todas as coisas, talvez algo que você possa dizer, olha, isso está difícil para mim. Às vezes eu não consigo isso daí. Mas se você olhar, se você amar, o momento que eu e você, a gente amar a Deus mais do que aquilo que você precisa vencer, porque a Bíblia diz que eu preciso mudar, tem que ter mudança na minha vida, para eu e você vai ser simples. Quando amar a Deus mais do que aquilo. Porque quando a gente ama a Deus de verdade, a renúncia não se torna impossível. A renúncia não se torna problemática. Aleluia. A gente tem uma facilidade, deve-se trabalhar, orar a Deus para isso, para obedecer a palavra de Deus em todos os seus requisitos. Aleluia. E o Senhor Jesus falando alguns, porque era a receita para ser abençoado. Seu casamento ser abençoado, a sua casa ser abençoado, seus filhos serem abençoados, a igreja ser abençoada, a obra de Deus ser abençoada, a empresa ser abençoada, o meu trabalho ser abençoado, a minha vida financeira ser abençoada, para eu viver a bênção de Deus em toda a sua plenitude. Não quero viver permissivelmente a bênção de Deus. Eu quero a bênção do Senhor plena. Para isso dói a carne não quer. Porque para isso eu preciso obedecer, porque Deus não passa por cima da sua palavra. Então eu e você precisa nessa manhã se desarmar de nós mesmos. Ah, pastor, já sou crente há alguns anos. Todo instante, todo segundo eu preciso me desarmar de mim mesmo, do meu eu. Porque cochilou, o eu já quer ir na frente já. Já quer pular na frente já. A nossa carne é terrível. A nossa carne é terrível. Desde Adão, o pecado entrou na nossa carne, a carne é terrível. Nós precisamos ter um tempo, uma vida de submissão, de obediência ao Senhor. Por isso é a vida de oração, de temor ao Senhor, de adoração ao Senhor, de ter Deus na frente, ser dependente de Deus, entender isso, buscar ter Deus como guia. Senhor, não solta minhas mãos, Senhor. Me guia em tudo, Senhor. A palavra de Deus tem conselho em tudo, ela fala em tudo, na minha vida e na sua. Na nossa natureza, a nossa personalidade. A palavra de Deus, ela forja um novo caráter, uma nova identidade, uma nova personalidade. A nossa carne outrora antiga, ela não quer, mas essa aí morreu. O dia que eu desci as águas, aquele morreu. Agora, o Espírito Santo, devo desejar isso, querer e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. Forja em mim agora um novo caráter, uma nova personalidade cristã. Eu preciso ter a personalidade, o modelo de Cristo na minha vida. E a Bíblia diz que qual o modelo que Cristo nos deu? De ser servo, de servidão, de humildade, de mansidão. Um crente é identificado pela sua mansidão, pela humildade, na prática não são de roupas de aparência, mas o crente ele é identificado. A veracidade dele, de cristão, são esses dois exemplos que Jesus disse, que é humilde de coração e manso. Eu e você tem que ser manso. Jesus vem falar aqui, olha, qual o conselho? Jesus vem fazendo o que a lei falava, eles questionam Jesus. Aí Jesus falava, que letra maiúscula, Jesus fala, porém, eu digo assim. E Jesus estabelecendo o cumprimento da palavra. A graça estava revelada no Senhor Jesus. Jesus estava se revelando a misericórdia, a graça bendita sobre ele. Eles tudo atrelados à lei em posição, olho por olho, dente por dente. A lei dizia assim, é e não é, acabou. Quem poderia cumprir?
Jesus está dizendo, agora eu digo assim. E Jesus exortando, agora chegou a graça, chegou a misericórdia, vos é chegado o reino dos céus, através de mim vos é revelado. Agora pelo meu nome, pela essa graça, a qual os profetas já falavam, já profetizavam ela, agora Jesus está falando de si mesmo, dessa graça, ele o Filho de Deus. Todo que recebeu agora mudou, agora a gente é ouvido por Deus, a nossa oração chega ao Senhor, agora a regeneração, transformação, desde que eu queira, aleluia, agora nós podemos ser salvos, pela lei ninguém podia cumprir, agora Jesus vem para cumprir a lei, tudo que o homem deveria fazer para receber a salvação e a vida eterna, Jesus se fez carne, se fez homem natural, para cumprir tudo que eu e você não poderia fazer. Então todos aquele que creem em Jesus agora receberam como único e suficiente Salvador, como representante, eu recebo o Senhor. Então, Jesus cumpriu o sacrifício na cruz. Então, em nome de Jesus, aos pés das cruzes, pela graça, sois salvos. Agora, por Jesus, pelo nome dele, eu e você somos salvos. Isso não vem de nós, é graça. Graça é favor imerecido. A gente não merecia, mas Deus nos amou de tal maneira. Aleluia. O gadianasse como ihalakashala. Horokachama. Que amor. Halakatorosima. Horakajama. Amor que não dá para descrever. Porque ele nos amou. Shobiangochenarasima. Porque nós somos obra-prima das suas mãos. Osadadayokosharama. Deus formou tudo tudo se formou mediante a palavra de Deus. Haja luz, houve luz, tudo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que eu e você somos especiais. O Senhor fez, eu e você, a Trindade fez com as mãos. Imagem e semelhança do Altíssimo. Por isso a investida é grande do inimigo sobre a minha vida e a tua vida, para destruir, roubar, matar. Essas são as obras do inimigo. Por isso que ele olha para mim, para você, a fúria é grande, para te derrubar, te derrotar, derrotar o seu casamento, separar, destruir em todo sentido, tirar a sua saúde, te lançar ao chão. Essas são as obras do inimigo. Matar, roubar, destruir. Porque olha o inferno para mim, para você, e vê Sorogadiama, a imagem e semelhança do Altíssimo. Não pode contra Deus tocar. O inferno peleja, trabalha para destruir a obra-prima de Deus, a criação de Deus. Tocando a Amosama, quer tocar naquilo que é mais precioso de Deus. Eu e você, imagem e semelhança de Deus. Destruir o teu casamento, porque ele é obra-prima de Deus. Deus que uniu. Só Deus pode separar. Só morte pode separar. Aleluia. O inimigo trabalha para destruir. Para aí você não ser abençoado, para que o Senhor não venha receber a nossa oferta, para que Deus não venha te ouvir numa manhã como esta, esse culto racional com entendimento. Vai a Deus, Gésima, no nome de Jesus. Quando a adoração sobe, a glória de Deus enche esse lugar. Aleluia. O inimigo trabalha para que Deus não receba, a tua oração não chegue ao Senhor. A tua adoração, o nosso culto, para que você não seja abençoado, não seja restaurado, restituído. Mas Deus, o Deus do impossível, está essa manhã no nosso meio. O Deus que restaura, o Deus que restitui. É isso que Ele tem para você. Ele tem vida e vida em abundância. Aleluia. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus se manifestou, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. E creia a Deus. Aleluia. Deus, nesta manhã, Deus está desfazendo as obras do diabo. Tem obras lançadas sobre a vida de alguns crentes. Sobre o casamento. Deus,
Deus está desfazendo as obras do maligno. Queima, Senhor. Desce fogo do alto. Bate e retirada os inimigos de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Desfaz, Senhor, as obras do inimigo. Obras que o inimigo arquitetou para o seu mal, para te derrubar, destruir o casamento, sobre a empresa, num trabalho, na finança. Deus amou enviou o seu filho, Jesus, Deus amar, para desfazer as obras. Creia que Deus está desfazendo obras do maligno. Você é a condição somente de crer. Amém? Se você crê, recebe. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pode levantar a tua mão. Levanta aí na postura de fé. Levanta. Em nome de Jesus. Recebe no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Confirma, Senhor, a bênção sobre a vida do teu povo. O Senhor vem falar algumas coisas, como funciona. Alguns parâmetros que impedem da gente ser ouvido, ser atendido por Deus. Deus falou a amargura de coração. Jesus vem falando a dureza no coração. Nós temos que praticar o amor. Jesus vem falando, se alguém te aborrecer ou te lançar, atingir a sua face, oferece a outra face para ele. Olha Jesus dizendo que o mal paga com o bem. A Bíblia diz fazer o bem. Já estou cansado de fazer tanto bem, ser bonzinho, gente. Ser o crente bonzinho, já estou cansado. Então olhe para a palavra, diz, fazei o bem incansavelmente. Se eu disser algum momento, se eu disse, Senhor, eu estou cansado, agora eu falo, Senhor, me perdoe em nome de Jesus, Senhor. Porque a tua palavra diz que eu devo fazer, praticar o bem incansavelmente. Aleluia. Devo olhar para o meu irmão, para a minha irmã, devo ter o discernimento, aleluia. Devo ter o discernimento. Buscar no Senhor algo que me impede. A Bíblia diz, essa oferta, é só na igreja, pastor. Eu louvo, eu sou intercessor, eu sou porteiro na casa de Deus. É na tua casa, Senhor, só, né? É lá, né, Senhor? Que eu faço, eu tenho... Se tem alguma coisa contra o teu irmão, Jesus falando. Porque isso acontecia no meio do povo. Jesus vem dando orientação. Eu e você quer ser abençoado? Quer ser abençoado a sua vida financeira, o seu casamento, a sua vida profissional, o seu ministério? Quer ser abençoado? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito que revela está nesse lugar. E eu quero ouvir, eu vim aqui para ouvir Ele. E eu não quero ser ouvido de mercador, eu quero dar ouvido à palavra do Senhor. Eu quero dar ouvido à palavra do Senhor. Estou dizendo como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor. É o desejo. E eu preciso vencer a carne, de mim mesmo não posso. A carne tem as forças. Eu estou por baixo, aquele sentimento. Nós cantamos aqui, sentimento inferior. Se eu ceder para o meu irmão, eu vou ficar por baixo. Da minha irmã, eu vou ficar por baixo. Não, a bênção está eu e você enfrentar e vencer. Espera aí, que a Bíblia diz, não. O senhor falou, o que é? Eu tenho umas coisas para dizer. Se anda falando do irmão contra o outro, não falei mal uns dos outros, a Bíblia diz, Filipenses, os vossos irmãos. Se eu estou falando mal de alguém, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, ó Deus. Perdoa, Senhor. A carne falou, carne tem que se aquietar no nome de Jesus. Pela graça e o poder de Deus tem que se aquietar no nome de Jesus. Porque isso não agrada ao Senhor. Eu não posso mal dizer, lá fora, fala, já dá o troco a mesma moeda. Eu sou um servo do Senhor. Como é que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer? Se eu quero ser abençoado nessa vida, quero ser forjado, tratado. E agora eu sou um cristão, eu tenho uma nova identidade. Se eu sou um cristão, sou um servo, uma serva do Senhor Jesus Cristo, eu devo seguir os passos de Jesus. Cristão é aquele que segue Jesus, segue os passos de Jesus, segue o conselho, segue a doutrina de Jesus. Se eu falar, eu sou cristão, e eu não ando de acordo com a doutrina, o ensinamento de Jesus, então eu sou um mentiroso. A Bíblia diz que eu sou um mentiroso. E Jesus fala, falar é fácil. Se nós, a nosso agir, as nossas obras, a nossa prática, o nosso dia a dia, a nossa vida, não exceder os fariseus, os escribas,
fazer igual eles fazem, tem vida falsa, fala uma coisa a palavra, mas vive outra totalmente. Já viu como é duro quando fala? Alguém fala, eu sou um crente. Fala, não precisa falar. As obras vai dizer, o Espírito Santo de Deus que justifica em você. Ali vai uma mulher de Deus, porque ela é mansa. Vai ver nas características que está gerando. Ali vai um homem de Deus. Aquele é um homem certo, porque não é enganador, ele compra e paga. Aquele é o sim, sim, é sim, sim. Não, não é não, não. É não e sim, sim, não. Não dá, não dá. Dá, dá. É assim. O que passar disso, irmão, já começa o crente se perder. Se alguém olha as características pelas obras, e hoje aí fora, o mundo, quem não serve a Deus, vê isso claramente e vê mais, que o inimigo está ali para apontar. E quando a gente, eu sou um crente, olha, aí é triste quando vê a pessoa falar, esse é crente, eu sou uma crente, eu sou uma serva de Jesus. Quando ela olha para as obras, Deus justifica. Agora, quando alguém fala, escuta aqui, você tem algo diferente, ela ou ele, você é um cristão. Eu logo vi que tinha alguma coisa. Eu logo vi, pela graça e misericórdia do Senhor, sou uma serva de Deus. Eu logo vi que tinha algo diferente. Eu logo vi. Então, as nossas obras, nós como os cristãos, Jesus está falando, a gente que serve ouvindo a doutrina, os ensinamentos de Jesus, nós, irmãos, nós temos o dever, nós temos que ser diferente daquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que nunca ouviu a palavra de Deus, aquele que não serve a Deus, aquele que não está na casa do Senhor. Nós conhecemos a verdade de Deus, devemos a praticar na nossa vida, porque será ela que limpa a gente e nós vamos ser julgados pela palavra. Não é o pastor que vai julgar ninguém, não é a placa da igreja, nada. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus que limpa eu e você, que purifica eu e você. E a mesma de vos julgar no último dia. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que no dia do juízo, Jesus falou aqui sobre o juízo, livros, em Apocalipse está registrado, livros serão abertos. Há livros de obras, galardões, e entre esses livros tem um livro da vida. E Jesus falou, ai daquele que não estiver o nome escrito no livro da vida. Ai daquele, porque na hora Jesus vem como juiz. Hoje é advogado, hoje é graça e misericórdia. Hoje é a moleza. Tudo que a gente precisa fazer, Jesus já fez por mim e por você. Mas Jesus, quando voltar, não vai ter, aleluia, toda a palavra vai se cumprir, não vai ter moleza. Ele virá como juiz e justo juiz. Aleluia. Então nós temos que olhar para a palavra do Senhor. Bendize, como é que faz? Está me maldizendo, falando mal de mim? Como é que eu devo ser, eu como uma mulher de Deus, uma jovem, um homem, um jovem de Deus? Qual é a minha reação? Jesus está bem nítido a palavra. Se eu vivo por ela, eu tenho que andar observando ela para praticar. Opa, deixa eu ir na palavra aqui. Como é? E Senhor, tem misericórdia. Eu estou errando aqui. Ai, Jesus, me ajuda, eu estou errando aqui, Senhor. Já proclamo um jejum ao Senhor, já desço ao pó na presença de Deus. Senhor, me ajuda a vencer as concupiscências da carne, os desejos da carne. Porque matar, destruir, inveja, competição, disputa, querer ser o maior, inferioridade, isso é tudo coisa da carne. Passar à frente, não respeitar, isso é tudo coisa da carne. Não tem submissão, a soberba, a arrogância. A gente vai lá em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver algumas coisas lá dos frutos do Espírito, algumas coisas e os frutos da carne, o que a carne frutifica. Eu, você, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nós aí no Senhor, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que mortificar a carne. Aleluia. Sabe o que é isso, mortificar? Tem que morrer a carne. O Rubens já não morreu? O pastor Rubens morreu. Há quase 30 anos atrás. Morreu. Mas descuidou e já quer ressuscitar. Já quer ressuscitar. Aquela natureza antiga já quer ressuscitar. O Jonas morreu quanto tempo? Daqui a pouco, se der moleza, a carne já quer. Opa, vim. A irmã Gilmara, quanto tempo? Quanto tempo já? Morreu, hein? Morreu. Mas tenho certeza, todos nós podemos dizer a mesma coisa. Vai se deparar com muitos instantes, a velha Gilmara chega lá.
Quem está na casa e quer fazer, opa, para fora daqui já morreu, opa, aqui é a nova Gilmara, ressuscitou para a glória e louvou o nome de Jesus. Aí a Gilmara tem que lembrar, você morreu, viu? Você, a velha Gilmara, você já morreu, viu? Então, todo dia ela tem esse desafio de mortificar. Essa Gilmara tem que mortificar, ela morreu, ela vai permanecer bem mortinha. Porque tem hora que, se não fosse Jesus agora, eu ia respirar fundo agora, ia pedir 1 minuto para Jesus, não peça nem segundos para Jesus. Nós temos que mortificar a carne. Nós aceitamos isso, a seguir o Evangelho, a fazer a vontade de Deus. Esse é o segredo de ser abençoado. É fácil, bem dizer quem te maldiz? Não é. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, tem a misericórdia e a graça de Deus, consegue ver isso, aí consegue fazer isso, não de si mesmo, mas pela graça, pelo Espírito Santo, ele consegue ter o seu coração limpo, não dá o troco. Quando atingido na face, oferecer a outra, ir além, oferecer a outra, só pelo Espírito, pela graça. Eu e você só conseguem fazer isso pela graça, revelada em Jesus, entendendo o amor de Cristo, o que Jesus fez por mim e por você. Sofreu muitas coisas que a gente sofre, Jesus e nossos irmãos em vários lugares deste mundo sofrem, Jesus passou tudo, sofreu antes de nós. Nós somos um servo é maior do que o seu Senhor, nós somos mais do que o nosso mestre, porque o nosso mestre passou algumas coisas e nós não havemos de passar. Nós temos que, queremos ser vencedores, vitoriosos, ter uma vida plena, abençoada pelo Senhor, irmãos, nós temos que viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Sempre que nós viemos diante do Senhor, hoje nesta manhã, quando você está na sua casa, está no seu trabalho, quando você está sozinho, você continua sendo igreja do Senhor Jesus. Tudo que nós falamos, nós temos momentos devocionais com o Senhor. Se não tem, procure ter esse momento devocional com o Senhor. Nós falamos com Deus, colocamos nossas súplicas, tudo no altar de Deus. Adoração, Senhor, eu preciso disso. É nosso Pai. A Bíblia diz que nós podemos pedir para o Pai. Devemos pedir coisa boa, pedir o melhor. Mas também deve-se considerar e entender que Deus ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. O que Ele quer sobre a minha vida, Ele conhece o futuro, está nas mãos dEle. Ele sabe o que eu preciso, o que é importante para mim. Então eu devo confiar nisso. Quando eu confio, então eu acalmo o meu coração. Eu não fico solícito, fico inquieto com muitas coisas. Querendo algumas coisas de Deus na marra. Quando Deus fala que não é bom para mim, eu devo aquietar no meu coração. Algumas coisas eu vou entender, Deus vai falar, Ele continua falando, fala de várias formas, fala em visões, dá sinais. Eu entendo Deus pela misericórdia e fala comigo e com você. Quando eu entendo que Deus está falando comigo, então eu devo, é o melhor para mim, ser sábio e me sujeitar à vontade do Senhor. A carne não quer, fala, Senhor, mortifica a carne, mortifica. Essa carne ó, é terrível. Um tempo ela fica quietinha, daqui a pouco quer ressuscitar de novo. Nós temos que colocar aquelas coisas que é da gente, do eu, da carne, aleluia, que o Senhor fala que eu tenho que ter mudança para ser uma bênção. Eu ser bênção na igreja, na minha família, na minha casa, eu quando estou só. A minha oferta, aquilo que eu falo com Deus, coloco no altar, que Deus receba e Deus responda pela sua misericórdia e graça ao seu tempo. É o desejo que todos nós temos. Então nós precisamos obedecer. Às vezes fala, Deus tem prazer, Deus quer que obedeça, não que sacrifique. Deus tem prazer na obediência. E às vezes a gente fala, mas obedecer, como obedecer? Mas eu estou obedecendo, obedecer como? Eu estou indo na igreja, eu vou todo domingo na igreja. Obedecer a Deus em todos os parâmetros. Por isso que eu e você precisa conhecer a palavra de Deus. E vai identificando o mandamento, a ordenança de Deus, deixando aquilo. Isso é obediência. Se eu tenho algo contra meu irmão, essa oração não chega a Deus. Jesus falou, reconcilia, vai lá, reconcilia-te, conserta lá com o seu irmão, com quem você tem algo contra, com o próximo, reconcilia-te. E às vezes a reconciliação precisa, às vezes ela não está longe, viu? Às vezes ela pode estar em outro país, está lá no Japão, às vezes está num bairro, está na cidade, e às vezes ela está no travesseiro do outro lado, viu? Às vezes está aqui no outro travesseiro. Às vezes está aqui no travesseiro de lado. Às vezes a missão quer fazer a obra de Deus. A obra está no travesseiro do lado também. Tem que fazer a missão, está aqui no travesseiro do lado. Deita bem do lado. Eu preciso ser um obreiro de Deus, um crente de verdade, dentro da minha casa. Para depois eu querer fazer alguma coisa na casa de Deus. A Bíblia diz assim, eu devo ser exemplo
na minha casa, dentro do meu lar. Então se conserta. Há momentos que colariza, às vezes eu fico irritado. Ninguém nunca tem, todo mundo tem. Jesus mesmo ficou irado. Todo mundo passou esses momentos, nós passamos, nós somos ser humano, nós estamos ainda no tabernáculo da carne, a gente passa. Mas o Espírito que está em nós, o Espírito Santo que habita em nós, exorta e mostra para nós onde a gente está errado. Conserta aqui, meu filho. Fala, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu vou lá e o que eu tenho que consertar mediante meus irmãos, o meu lar, minha casa, minha esposa, em relação a filhos, eu vou me conserto. Se eu quero ser abençoado, Deus não passa em cima da palavra dele. Deus está dando a receita para ser abençoado. O louvor, a adoração. O Senhor fala para subir, as coisas acontecerem na minha vida e na sua, para a gente ser próspero em tudo, o meu ministério, a minha vida financeira. E outra coisa, não adianta você fugir e eu querer correr daquilo que Deus tem para mim, viu? Da ordenança, para a vocação, aquilo que Deus me chamou, não adianta querer fugir. Querendo ou não, você pode até fugir. Vai ser cobrado. Deus vai cobrar. E ninguém pense que a obra de Deus, que Jesus, o Evangelho não fica refém de ninguém. Eu e você tem que entender que nós somos privilegiados quando o Senhor nos chama para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor, pregar o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso. E Deus deu para mim e para você essa autoridade de pregar a palavra de Deus. A Bíblia não tem muito conhecimento. Eu não conheço muito a Bíblia, eu não falo, não prego, porque você não sabe falar o que Jesus fez com você? Jesus salva, cura e liberta. Todo mundo sabe falar isso. Ele é o Filho de Deus. Veio, se fez homem, morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e minhas transgressões. E ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai. A Bíblia diz que todos que confessam isso, isso é de Deus. Quando eu digo isso para alguém que não conhece o Evangelho, não conhece a palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. Jesus é bom. E conto o que Jesus fez na minha vida. Ele é um Deus poderoso, ele transforma, regenera. A minha vida, depois que eu aceitei Jesus, eu creio que todo aquele que crê verdadeiramente, aquele que é convertido verdadeiramente, o Evangelho não é convencido, não virou crente, né? Ele é convertido verdadeiramente, pode dizer isso aí. Jesus, no dia que ele entrou na minha vida, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais poderei ser o mesmo, poderei ser a mesma. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, nunca mais ele vai ser o mesmo. Porque grandes coisas acontecem, a regeneração, a transformação, a vida, a salvação, aleluia, aquele que quando Jesus entrega a sua vida nas mãos do Senhor, quando Jesus entra na vida dele. Então, eu entendo isso aí, Senhor, eu te agradeço, o Senhor me chamou para pregar a tua palavra, fazer algo que os anjos queriam fazer, Senhor. Eu te louvo, na tua obra, o Senhor vai chamando para a sua obra alguns cargos eclesiásticos, não é cargo eclesiástico que salva, aleluia. Isso não salva ninguém. O que salva é a prática da palavra, a obediência ao Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor. Reconhecer e valorizar isso, ó Deus de Israel, no nome de Jesus, Senhor. Sabendo que eu vou ser cobrado. Deus levantou em você para frutificar, para dar bons frutos. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, João 15. Aquele, aleluia, que está ligado na videira. Aquele que o ramo secar, se desligou da videira, o Pai cortará. E nós estamos ligados na videira, na fonte, Jesus. Alguém que está ligado não morre, tem vida em si, tem vida. Tudo onde ele põe a mão, onde ele anda, a vida. Porque nós estamos ligados na videira que é Jesus Cristo. Aleluia. O galho que seca, Jesus disse, o Pai corta. O galho que seca, nós entendemos aquele que está desligado. Quando a gente corta um galho, aí você vai ver pouco tempo, a fruta já murcha, se tiver alguma coisa, aquilo não permanece, ela murcha, fica dura e os galhos secam. O Pai corta aquele que não dá fruto. Então, a ordenança do Senhor. Aqui Jesus vem falar, olha, Jesus dá uma instrução, sede perfeito. Trabalha, porque o vosso Pai que está no céu, ele é perfeito. Então, nós temos que trabalhar seguindo para a perfeição, adquirir a forma de Cristo, porque ele é a porta estreita. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta. Nós temos que adquirir os padrões, o formato, a personalidade de Cristo para passar por essa porta. O caráter de Cristo. Então, deixa Deus te forjar um novo caráter, a nova personalidade.
A palavra que molda, ela que limpa eu e você. Conheceis a verdade vos libertará. Liberta de dúvida, de caminho, o que fazer, de muitas coisas. A palavra é que liberta. O poder está na palavra de Deus, não está no homem, na igreja, na placa. Está ali em religiosidade. Ah, não, está tudo bem, eu vou todo domingo na igreja, está tudo certo. Não seja assim, não seja uma religiosidade, não. Eu vou ao domingo buscar a Deus, porque é o primeiro dia da semana, eu preciso adorar o Senhor. Eu quero entregar a minha adoração, o meu culto. Eu quero adorar esse Deus magnífico, esse Deus poderoso. Seja essa prática, não um simples costume. Vai à igreja, sai, eu já cumpri o meu dever. Eu já fui, está tudo certo. O evangelho não é nenhuma espécie de amuleto. Ah, a coisa está feia. Eu vou na igreja, eu vou ali para orar, que a coisa está feia, hein? A coisa está meio preta aí. Eu vou na igreja, vai na igreja, rapaz, você está precisando, a coisa está feia para o seu lado, hein? Eu vou na igreja porque a coisa está feia. Não deve ser essa a motivação. Não deve ser essa. Buscar o reino de Deus pela salvação, a sua justiça. Aleluia. Eu vou buscar o Senhor porque eu quero Jesus na minha vida. Eu não posso viver do jeito que eu estou. Eu quero mudança. Então eu vou buscar aquele que tem autoridade de transformar, de mudar a minha vida. Eu quero que ele venha reger a minha vida. Ele seja o meu guia. Muito tempo andei por mim mesmo, pelas minhas forças, o meu parecer. Agora não, vou buscar o Senhor, porque eu quero que ele seja o meu guia, que ele entre na minha vida, no meu casamento, ele seja Senhor na minha vida. Amém? Só pela graça, só em Jesus nós alcançamos pecado. Alcançamos perdão dos nossos pecados. Só por ele é a perfeição. Jesus dá a instrução, olha, a lei diz assim, Jesus falou a questão do adultério, a lei diz, se for pega, deve ser apedrejado até a morte. Aí Jesus vem e fala, agora eu, esperando o parecer de Jesus, a Jesus fala, eu porém digo, se alguém já pensou, desejou em pensamento tal mulher, já pecou já de pensamento, já pecou, já adulterou com essa mulher. Nem precisa ser confirmado fisicamente. Aí eu entendo, Senhor, como que a gente peca de pensamentos. Nossos pensamentos. Os pensamentos vêm querendo mal sobre irmã, sobre irmão, sobre o vizinho, o próximo, às vezes o parente. Fica nervoso, acolariza, a ira vem no coração. Quantos pensamentos, como é que a gente peca em pensamentos, irmãos? Aleluia. A gente pensa, eu entendo, Senhor, graças te dou pela vida do teu filho querido, porque pela lei, irmão, a gente não poderia ser salvo. Quanto a gente já pecou de pensamento, pensar mal, querer o mal, o egoísmo que a gente tem, querer mais de um outro. Eu estando bem, fulano, meu amigo, eu estando bem, os outros não querem nem saber. Eu estando assim, quanto que a gente peca, mas pela graça nós somos salvos. O Senhor entende eu e você. Ele nos conhece por dentro e por fora. Sabe da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. O Senhor Jesus nos entende. Aleluia. Então, irmãos, vamos abrir o coração, dar ouvido à palavra de Deus. Vamos praticar. Recebe a bênção nessa manhã, no nome de Jesus. Tem autoridade de orar. Fala, Senhor, se tem coisa para consertar, Senhor, mostra para mim. Eu preciso me consertar, me arrumar. Porque a minha oração, em nome de Jesus, ela tem que subir e tem que chegar ao trono do Senhor. Que eu sei que chegando aos pés de Deus, a minha adoração, o louvor tem que chegar. Que eu sei que quando chegar nas narinas de Deus, Deus vai respirar fundo e vai se agradar de mim. E quando esse Deus se agrada de alguém, aleluia, é o Deus que está com as mãos estendidas para abençoar. Aleluia. Então, sede perfeito. Deus deu uma ordem, falou para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. E nós, geração de Abraão, Abraão nosso pai na fé. Então a ordenança sobre nós. Deus diz para mim e para você, trabalhar para isso, ser tu uma bênção. Então eu tenho que orar na minha casa, eu tenho que ser uma bênção para minha esposa, a minha esposa tem que ser uma bênção para mim, os meus filhos é bênção na minha vida, e eu tenho que ser bênção na vida dos meus filhos, porque muitos pais, às vezes vai na igreja, quando chega em casa, suscita a ira no coração dos filhos, que o filho tem que obedecer, suscita a ira. A Bíblia ensina em tudo, nós devemos fazer a nossa postura. Quem quer ser respeitado deve dar o respeito também. Quem quer amor deve dizimar amor. Às vezes nós falamos do dízimo, não é só financeiro. Dizimar amor, misericórdia, nós devemos também dizimar amor para com nossos filhos, ao nosso redor. A semeadura, se a gente semear amor, vai colher amor. Semeia misericórdia. Às vezes, se nós não semearmos misericórdia para com o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, dentro da nossa casa, nosso filho,
Como que nós queremos receber misericórdia de Deus? Como nós queremos receber perdão de Deus? Nós queremos orar, Senhor, nos perdoa, em nome de Jesus. Nós queremos ser perdoados. Mas Jesus disse, ó, se vós, eu e você, pedir perdão a Deus, não perdoar o nosso irmão, alguém que fez algo contra, levantou contra a gente, se a gente não perdoar, não liberar o perdão, o Senhor Jesus disse, os vossos pecados também, o Pai que está no céu não perdoará. Então, se eu não perdoar também, eu não serei perdoado por Deus. Então, eu entendo que, pela palavra de Deus, começa a me limpar. Eu preciso ter um coração amoroso, perdoador. Então, Deus está falando comigo que você quer ser abençoado, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Não fique atrelado à razão sua dentro de si. Libera, tenha misericórdia no coração, libera o perdão. Aí os seus inimigos lançam o certo, eu tenho minha razão. E fica alguém no casamento, fica atrelado à razão. Mas eu estou certo. E não sai, não desce disso. Sobe nesse cavalo da razão e não desce de jeito nenhum. E sabe quem é que está contente? Batendo palmas e fazendo festa? O inferno todo. O inferno todo está gostando, batendo palma. Coração preso, fechado, não libera perdão, não dá moleza não. É isso aí, você é melhor, e começa aquelas coisas. Aí, às vezes, o crente, olhando a palavra do Senhor, devo me submeter a ela. Peraí, sentimento, coração, isso é coisa ruim? Não é de Deus, a palavra dele diz que não é dele, não pertence a ele. O que eu devo fazer? Eu devo lançar para fora de mim, para longe. Isso aí que por algum motivo, uma brecha que eu dei entrou, pode ter entrado, mas agora vai sair no nome de Jesus. Então eu devo lançar fora, rejeitar no nome de Jesus. Eu rejeito isso no nome de Jesus. E às vezes o crente, ele fica regando isso. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Tivesse na minha pele, ia ver que não é bem assim. Dizer, falar é fácil. Às vezes que você tiver esses pensamentos que o inimigo lança. Aí se eu e você ficar regando. Aí fica regando aquilo. Aí fica durão, fica durona. Fica regando aquilo. Já identificou. Deus está falando para você que isso aí não é de Deus. Tem que lançar fora. Você tem que perdoar. Mudar. Cuidado com a natureza humana. Você quer ser feliz, quer ser abençoado? Você precisa se submeter à palavra do Senhor. O que o Espírito Santo de Deus mostra para você, sentiu, isso não é de Deus. Lança rápido fora da sua vida. Importa que Jesus reina na sua vida. Ele reina em todas as áreas da minha vida. Eu vou identificando esse comportamento. E o Senhor fala para mim, eu e você, não importa, irmãos, a condição que a gente viva. Às vezes a gente sofre algumas coisas por falar a verdade. Mas Deus vai te honrar na verdade. Nós temos que falar a verdade. Sim, sim e não, não. Andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade. Se esforçar para fazer valer a verdade na minha vida. Dessa forma, Deus vai te honrar, Deus vai nos honrar. É vivendo a verdade. Então, viva a palavra de Deus, ela te lapida, deixa ela te limpar. Deixa ela te limpar. Jesus disse que é ela que limpa eu e você. Deixa a palavra de Deus limpar o Senhor, não é o pastor falando. Deixa a palavra de Deus limpar o teu coração. Deixa a palavra de Deus limpar a sua mente. Deixa a palavra de Deus te instruir. Deixa ser a bússola na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer na sua vida. Deixa Ele fazer aquilo para o que Ele te chamou para fazer. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. O Espírito Santo, Ele está fazendo a obra. E não deixa a obra pela metade. Entenda que Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer te libertar. Ele quer te abençoar. Aleluia. Ele quer abrir as comportas da bênção. Amém? O mal tem que sair. Onde entra Jesus, a ação do Espírito Santo, o mal tem que sair. Ele quer adornar a sua casa, a sua vida, o seu casamento. Ele quer varrer, adornar, tirar tudo que não agrada a Ele de dentro da sua casa. O que está aparente e o que está escondido. Porque Deus, Ele conhece o escondido. Ele conhece o oculto. E Ele quer limpar da nossa vida, do nosso lar. Possamos nessa manhã dizer, Senhor,
Olha o nosso lar, na nossa vida, colocamos tudo diante de Ti. Eu quero limpar o meu coração, tirar tudo que não agrada a Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, me submeter a Ti. Abençoa, Senhor, a minha vida. Ajuda. Faz, Senhor, o Teu querer na minha vida. Moda, Senhor. Forja em mim, Senhor, novo caráter e a personalidade. Ajuda-me, ó Senhor. Senhor Deus, eu não quero ser resistente à Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Me limpa, Senhor, me purifica, ó Deus. Eu quero viver as Tuas bênçãos, a vontade Tua plena na minha vida, ó Deus Israel. Varre a minha família, o meu lar, a minha casa, Senhor. Se porventura entrou algo, Senhor, ó, que não agrada ao Senhor, algo que está fora, Senhor, da minha visão, do meu alcance, ó Deus, mostra para mim se devo tirar com as minhas mãos, Senhor. O que está no meu alcance, o que eu devo fazer, Senhor, mostra para mim, me dá condição, me dá força para fazer, ó Deus Israel, porque eu quero fazer, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajuda-me, ó Deus. Eu quero hoje ser, Senhor, contemplado, Senhor, ser agraciado por Ti, pela Tua vontade na minha vida. No nome de Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa, enquanto nós vivemos, nós daremos louvor ao nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Quero orar em nome de Jesus, mediante essa palavra, sobre a sua vida, sobre casamentos, Deus falou, sobre casamentos, sobre o nosso casamento, a nossa vida conjugal, tá bom? Nossos relacionamentos de amigos, de vizinho, que o Senhor venha limpar no nosso coração, discernir, mostrar para a gente onde tem que tirar, o Senhor dá essa força para a gente tirar, porque eu quero. Você quer que Deus faça a mudança na sua vida? Fala, Senhor, deixa, todo momento que Deus falar com você, fica com a enxada na mão. Tira a pá do meio do relacionamento. É ele, é ela. Jogar é ela está assim. É ele, ela. Não, a enxada é eu. Eu preciso de mudança. Às vezes no relacionamento se fala muito, né? Ele precisa mudar. Ela precisa mudar. Comigo aconteceu isso, um relacionamento quebrado, casamento destruído. E Deus, quando começou a trabalhar na nossa vida, quando Deus nos chamou, e minha esposa também tinha essa postura, e às vezes falava, e eu era difícil, eu dei muito trabalho para Jesus, porque eu era muito difícil. Caráter terrível, a natureza, o eu, muita coisa ruim. Num casamento, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas Deus entrou quando a minha esposa reconheceu, quando ela parou de falar, esse aí, esse trem ruim, esse aí, pau torto pau que nasce torto, morre torto, né? Era esse ditado lá fora, esse provérbio lá fora, né? Mas quando a minha esposa, Deus trabalha de uma forma, é o oposto, da compreensão lá fora natural. O homem e a mulher espiritual, aquele que se inclina como conhece a palavra de Deus, começa a entender isso, que Deus trabalha diferente, nós de forma diferente. É bem dizendo que a gente é abençoado, não maldizendo, é bem dizendo. Aí minha esposa não entendia que, às vezes ela falava como testemunho, que eu que tinha que mudar, eu precisava mudar mesmo. Mas Deus queria, o Espírito Santo, trabalhar na vida da minha esposa primeiro. Ele tem que mudar, isso aí não muda, tanta coisa. Quando Deus começou o trabalho, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falava no nosso coração, muito com a minha esposa, falou, você tem que mudar. Quando minha esposa começou a falar, pegou a enxada, largou a pá, que só jogava para mim, é ele. O problema está com ele, é ele. Ele tem que fazer, é ele, esse pau torto, é ele. E Jesus falou, está num caminho errado. Primeiro você precisa chegar a mim com humildade. Você precisa reconhecer que você também é passível de erro. Você precisa conhecer que você precisa de mim também. Que através da mulher eu santifico o marido. Através do marido eu santifico a esposa. Então, se você se humilhar, deixar eu trabalhar, reconhecer que precisa de mim, eu começar a fazer o novo hoje na tua vida, aí, em consequência disso, você vai ser abençoado. Eu vou começar a trabalhar no seu casamento, no seu relacionamento. Então, o seu marido vai comer, é o que diz a palavra, ele vai ser santificado através da sua vida. Aí o Espírito Santo de Deus estava falando para ela, à medida que ia conhecendo, sede sábia, a mulher sábia edifica o seu lar, pois a tola espalha. Ela foi entendendo o que é isso? E o Espírito Santo de Deus foi ensinando. Aí quando minha esposa começou a dizer assim, ela está aqui, pode dizer se for mentira, né? A minha flor do Oriente está aqui. Se for mentira, pode dizer. Quando ela começou a dizer,
Ah, Senhor, eu não estava entendendo nada. Muda a minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar primeiro. Me muda, Senhor. Aquilo tira de mim, vai, faz a limpeza, Senhor. Muda em mim, sim, Senhor. Começa a trabalhar. Aí eu começo a espernear a carne, mas trabalha, Senhor. E Deus foi trabalhando. Através da vida dela, Deus foi trabalhando na minha também. Deus foi purificando, Deus foi limpando a minha. E Deus foi forjando, mudando o caráter e a personalidade. Minha esposa começou a ver isso, a obra de Deus. E Deus, quando começa a fazer a obra na nossa vida, Ele não deixa pela metade. Ele completa a obra. E minha esposa olhava para mim, eu digo como testemunho, começou a ver o trabalhar do Senhor. Aleluia. Começou a ver Deus trabalhar. Toda aquela personalidade, aquela pessoa bruta, nervosa, toda aquela personalidade ruim, Deus começou a trabalhar. Aquele homem bravo, Deus começou a trabalhar. Deus começou a mudar. As práticas, não olhava para casa, não via o valor que tinha na esposa, as coisas no filho, na família, dentro de casa. O olhar estava só nas coisas de lá de fora. O atrativo era grande lá fora. Estava aquele espírito agindo sobre a minha vida, o espírito encantador, que meus olhos eram lindos, só vendo as coisas lá fora. Tinha muitas coisas que me segurava, me firmava, me ancorava lá fora, e não enxergava as coisas dentro da minha casa, a bênção de Deus dentro do meu lar. Aquela vida da esposa, da minha filha, não enxergava isso. Aí Deus entrou, aí Deus começou a tirar a venda dos olhos. Através da minha esposa, o comportamento, Deus foi trabalhando. Aí a palavra de Deus começou a me limpar e forjar um novo caráter. E Deus mudou e salvou o nosso casamento para a glória e honra e louvor do nome de Jesus. Nós devemos insistir. A Bíblia diz, olha, Apocalipse capítulo 3, guarde o que tens, para que o inimigo não roube a tua coroa da vida eterna. Porque o ladrão está aí. O ladrão é o diabo. Ele quer roubar tudo que Deus te dá e quer roubar. Ele é um ladrão, ele quer roubar o relacionamento, quer destruir. Ele quer roubar a paz. Ele quer roubar o celeiro. Ele quer saquear o teu celeiro espiritual, o teu celeiro físico, financeiro. Ele quer saquear. Esse é o ladrão. Jesus falou, guarde o que tens. Quando eu olho, Deus me deu muitas coisas. Deus te deu. Nunca diga, Deus não me deu nada, Deus não faz nada na minha vida. Quando começa a olhar ver quanto Deus já tem feito na sua vida. Isso você precisa guardar, ter um zelo, vigiar. Se eu quero guardar algo para o inimigo ladrão não vir roubar, aquilo eu coloco no bom lugar, eu zero, fico com cuidado. Eu tenho que zelar por aquilo, eu tenho que ter uma vigilância. Não desprezar e jogar em qualquer lugar. Ver um ladrão passar a mão, quando vê, ficou sem. Não, eu devo guardar bem guardado nas tábuas do meu coração. Guardar bem e zelar, ter uma vigilância. Porque o inimigo ladrão, ele está derrodeando. Para ver quem pode roubar, quem possa saquear. Então aí você precisa ser vigilante. Cuidado para não entregar aquilo que Deus te deu, com muito amor, você deixar o inimigo entrar e destruir. O casamento é uma obra-prima de Deus. E você tem que ter uma vigilância constante para não deixar o inimigo entrar e destruir. Aleluia. Começa a profetizar, o meu casamento é abençoado. O Senhor Jesus está no meu relacionamento. É o Senhor Jesus que sara. Começa a enxergar diferente. O Espírito Santo de Deus limpa os olhos. Aquelas coisas cegueiras que o inimigo coloca, minha esposa, as de fora da rua, tudo é bonito, a dele é feia. O marido, lá de fora, Deus, bebê, tem as qualidades, o dela não tem. É assim que o inimigo coloca, a cegueira. Fala, não, eu tenho que olhar, meu esposo é uma bênção. Começa a profetizar. O meu esposo, ele é uma bênção. A minha esposa, ela é uma bênção. Ela está com a diferença, é um problema, e ela é problemática, minha esposa é um problema. Não profetiza isso, há poder no que você fala. Minha esposa é uma bênção na minha vida. Deus me deu ela em nome de Jesus. O inferno não vai vencer, não. O meu casamento pertence ao Senhor. Nós fizemos aliança com Deus vivo e poderoso diante da pessoa do Espírito Santo. O destruidor está trabalhando para destruir, mas não vai destruir no nome de Jesus. Aleluia. Começa a profetizar, orar. Jesus Cristo é o Senhor, Ele que manda aqui no meu lar, em nome de Jesus. Começa a orar, profetizar a bênção. Você não abre mão, não deixa. Está vendo aquilo sendo roubado? Está perdendo. Aquilo está caindo no esfriamento. Está desfalecendo. A gente está olhando e vai deixar. Algo quando você vê que está caindo, está derramando. Algo, um azeite, algo precioso. Você vê, teve um trinco aqui no vaso. Está pingando, está vazando. Você já viu que está vazando?
Não permita que fique vazando. Então, é algo muito precioso. É graças, bênçãos do Senhor para a minha vida. Senhor, não permita que se perca, tem que zelar. Tem que lutar, aprenda a lutar. Não, eu preciso me levantar em atitude, lutar. Não pode perder. Eu arrumo uma estratégia que fechar isso aqui com o barro, pega uma barra, amassa o barro, eu não preciso dar um jeito, não pode vazar isso. Tem que ter a atitude de se mexer. Fala, não, em nome de Jesus, não aceito, em nome de Jesus. Guerrear, lutar, aprender a lutar, a usar as armas espirituais. Em nome de Jesus, não desista. Não vou desistir, em nome de Jesus. Jesus é que tem o poder de transformar, ele muda a história. Aleluia. Mover a ação, oração e ação no altar de Deus. Faz primeiro em mim, Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te mudar. Se despide do eu, do meu, a minha razão, o meu mesmo. Não, Senhor, eu quero que o Senhor faça. Em muitos instantes, se calar o silêncio é a vitória. Para mim e para você. Ficar quieto naquele momento é vitória. Você abre a boca, fala um monte de besteira, o diabo pega, usa tudo que você falou contra a sua vida. Tem momento que é duro, se calar, enche a boca de água, enche de farinha. Em nome de Jesus, Deus me dá graça de me calar. Não é hora de falar. Deixa Deus fazer, deixa Ele falar que é melhor. Aleluia. Deus vai te honrar. Honra a palavra de Deus, que Deus ele vai te honrar. Amém? E você vai cantar o hino da vitória. Muitas vitórias você vai cantar no nome de Jesus. Receba essa palavra nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor confirme a vossa vitória no nome de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra do Senhor. Oramos a Deus. Senhor, mediante a tua palavra, queremos te dar graça. Graças te damos pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. A tua palavra que nos limpa, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos submetermos a ela, ó Deus. Nos limpa, Senhor. Continua fazendo a tua obra. O teu querer, ajuda-nos, ó Senhor. Tira a cegueira, Senhor. Coloca o colírio do alto nos nossos olhos. Sara, Senhor, o relacionamento, o casamento. Todo tipo de relacionamento. Traz a cura nessa manhã, a nossa vida, ó Deus. Muda o cativeiro, muda a história. Repreende, Senhor, toda obra maligna. Sejam desfeitos, no nome de Jesus, todo laço maligno, toda obra maligna, maquinada, forjada, toda ferramenta forjada contra a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós anulamos todo o poder das trevas no nome de Jesus. Haja vitória sobre a vida do teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ó, Senhor, derrama, Senhor, dá vitória ao teu povo nesta manhã. O regozijo, Senhor, a alegria no coração. Ó, Senhor, cálice do vinho novo, novas coisas, novidades. Ó, Senhor, coisas novas na vida da tua igreja, ó, Senhor. Traz a cura no nome de Jesus, Senhor. Graças te damos, porque assim nós acreditamos, ó Deus. Queremos colocar a nossa nação, nossa cidade, Senhor, o nosso bairro diante de ti, Senhor. A nossa família, o nosso lar, os casamentos, os relacionamentos, nossos filhos, Senhor, todos diante de ti, ó Deus de Israel. Sara a nossa terra, ó Deus. Espírito Santo, Senhor, não retire o teu Espírito de nós, Senhor. Continua fazendo a tua obra, Senhor. Ó Deus de Israel, faz, Senhor. Nos leva à condição, Senhor, a estatura perfeita, Senhor, de varão e varoa perfeita. Ajuda-nos a chegar até o fim, no nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Todos que creem assim, digam amém. Louvado seja Deus. Algum aviso? Amém.